tiver a sua Bíblia e quiser abrindo no livro de Juízes, a gente vai ler hoje a história de Gideão. Falar um pouco sobre isso. Então eu já vou começar lendo enquanto você volta para o seu lugar. Juízes capítulo 6. Vou ler a partir do versículo 11. Então vamos lá. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre um grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Iosha ben Avizer, Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando afirmaram: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a tua força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Lá no versículo 22. Assim que Gideão concluiu que realmente vira o anjo de Yahvé, exclamou com grande temor: ai de mim, ó Senhor, meu Deus, eis que vi o anjo do Senhor face a face. Então o Senhor assegurou-lhe: a paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. Gideão ergueu ali um altar com honra a Yahvé e clamou e chamou: Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. E até os dias de hoje esse altar em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Amém. Não sei se você já ouviu falar sobre essa história, né, de Gideão, uma história muito legal, mas só para contextualizar vocês rapidinho, Gideão então era um jovem e ele estava ali junto com a sua tribo, pertencia ao povo de Israel. Só que naquele momento o povo de Israel eles estavam sendo afligidos pelo um exército de Midian, né, de um outro povo. E eles estavam sendo incomodados, né? Eles estavam sendo atacados, a comida deles estava sendo roubada, a água deles estava sendo roubada, o que eles tinham, né? O seu sustento, as suas terras estavam sendo saqueadas, e eles estavam muito bravos, né? Então o povo estava desconfortável, o povo estava chateado, o povo estava se sentindo muito, né, por baixo. E naquele momento, o anjo do Senhor apareceu, né? A Bíblia não diz qual anjo, mas um anjo apareceu para Gideão. E Gideão ele tem ali um encontro com Deus, ele tem um encontro com o Senhor. E a própria palavra do Senhor falou a Gideão, como a gente leu aqui, né? Então eu quero comentar um pouco sobre isso, mas antes da gente falar, vamos orar, né, para essa palavra, porque eu creio que não são as minhas palavras. Desde o momento de adoração hoje, eu sinto uma presença muito forte nesse lugar, muito forte, do Espírito Santo. Deus me falou várias coisas aqui que eu quero tentar lembrar, né, tudo que o Espírito Santo me falou para eu poder falar para vocês hoje à noite. Mas eu realmente creio que essas palavras que eu vou compartilhar com vocês não tem a ver com algo meu, mas tem a ver com algo do Espírito. E mesmo que sejam palavras que talvez você não entenda, eu creio que no seu espírito você vai receber isso. Eu creio que no seu espírito você vai ser transformado no seu interior. Amém? Existem dias que estão por vir no nosso meio de grande visitação do Espírito, aonde nós seremos extremamente mexidos pela presença de Deus, aonde nós não conseguiremos nos conter, aonde não haverá programa, aonde não haverá ordem, né? A gente sempre faz ordem, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Aonde a ordem será quebrada por causa da presença, por causa da profundidade da presença do Espírito Santo nesse lugar. Se preparem para esses dias, estão chegando.
dias de muita presença. Amém? Amém. Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por este momento de nos reunirmos em igreja. Sabemos que isso não é apenas um culto, que não é apenas um rito, que não é apenas mais uma dos compromissos que nós temos, mas nós acreditamos que quando nós estamos com 2 ou 3 pessoas, ali o Senhor está, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Nós cremos que na união do corpo de Cristo existe uma visitação especial do Espírito Santo. Nós cremos que em igreja, nos reunirmos em igreja, isso não fala apenas sobre uma comunidade de pessoas que veem a mesma coisa, acreditam na mesma coisa, mas isso fala sobre um lugar propício para que o Espírito venha e derrame uma unção especial, venha e derrame entendimento, abra a nossa visão para coisas que antes nós desconhecíamos. Então, Deus, nessa noite, me usa aqui como teu canal, como nem mesmo nas palavras, mas no Espírito, aquilo que teu Espírito quer trazer para cada pessoa. Deus, nós oramos que aqueles que estão desanimados, aqueles que estão sem fôlego, aqueles que estão, talvez, que já desistiram, aqueles que já fizeram preconceitos na sua mente sobre ministério, sobre questões na igreja, sobre futuro. Nessa noite, Deus, nós oramos para que essas fortalezas elas sejam quebradas e que algo novo seja formatado em nossa mente, algo que é celestial, não algo que seja terreno, algo que seja do teu coração e não simplesmente do homem. Então, Deus, nós oramos, toma o controle dessa reunião, toma o controle daquilo que vai acontecer nessa hora dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Gideão, ele recebeu essa palavra, e olha que engraçado, me chama a atenção algumas coisas que diz nesse versículo. A primeira delas, ali quando Gideão ele vira, ele fala assim, olha, quer dizer, o anjo diz, você é um valente guerreiro. E Gideão ele estava se escondendo, ele estava, ele não estava à vista do povo inimigo, ele estava num lugar fazendo o seu trabalho onde ninguém podia ver ele, porque ele não queria mostrar que ele estava ali para que talvez ele não sofresse, para que ninguém roubasse aquilo que ele estava fazendo. Então ele já estava numa postura de defensiva. Sabe, quando nós estamos sofrendo retaliação do inimigo, quando nós estamos vivendo momentos na nossa vida onde nós não estamos conseguindo enxergar muito do nosso futuro, onde parece que não existe muita certeza daquilo que a gente está vivendo no nosso presente, a nossa tendência é a gente se recuar. A nossa tendência é a gente entrar num buraco. E isso se chama uma autoproteção. Pensa numa tartaruga que tem o seu casco. Quando ela não se sente protegida, o que ela faz? Ela entra com a cabecinha dentro do casco. Então, eu vejo que muitos de nós, nesses dias, nós estamos tendo a tendência, não estou dizendo que você esteja fazendo isso, mas isso é algo natural, você não precisa se culpar por isso. Mas muitos de nós estamos retendo por medo do inimigo. Nós estamos retendo por medo das incertezas. Nós estamos retendo pela calamidade que estamos presenciando hoje. E a realidade disso é que muitos de nós temos dito isso para o Senhor. Oh Deus, você não está aqui comigo. Por que veio essa calamidade sobre a minha vida? Por que eu estou passando por essa situação? Porque eu, crendo em Deus, vivendo por fé, já fiz várias coisas no meu passado, por que eu estou experimentando o que eu estou experimentando hoje? Por que eu estou vivendo esse desgosto? Por que a minha vida não está, parece que não vai para frente? Por que as coisas não estão se acertando? Alguém aqui com essa dúvida? Alguém aqui fazendo essa pergunta? E eu quero mostrar para você que quando você está vivendo uma estação como essa, quando você está com perguntas como essa, quando você está tendo comportamentos de se retrair, ou seja, de se proteger, de se autoproteger, alguns aqui têm deixado certas coisas, têm sido oferecido certas coisas para você, e você tem deixado de participar, você tem deixado de se comprometer, você tem deixado de se envolver. Por quê? Por causa do medo, por causa de uma proteção. Não, eu vou me proteger. Não, eu vou me ausentar. Não, eu vou me colocar neste casco. Agora, essa reação, queridos, ela é uma reação muito natural do ser humano. E era exatamente a mesma reação que Gideão estava tendo. Agora, Deus diz para ele assim, Gideão, você é valente guerreiro. Nunca se esqueça de uma coisa. Independente do seu comportamento hoje, a sua identidade em Deus continua a mesma. Independente daquilo que você esteja fazendo hoje, a sua identidade celestial não muda para Deus. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito com Jesus é: não se deixe decepcionar pelos homens. Não leve para o lado pessoal, Gabriel. O Espírito Santo tem falado muito comigo. Gabriel, não leve para o lado pessoal. Pastor,
não quero mais frequentar a igreja. Não leve para o lado pessoal. Não concordo. Não leve para o lado pessoal. Porque não se trata de você. Não se trata. Sempre foi sobre Deus e sempre será sobre Ele. Sempre foi sobre Jesus e continuará sendo sobre Jesus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que, mesmo em meio à calamidade, nós continuamos sendo valentes guerreiros do Senhor. E esses são dias onde Deus ele está levantando aqui valentes guerreiros. Deus está fazendo de você uma mulher guerreira na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos. Deus está te levantando como mulher. Mulher, me escute. Deus está te levantando como uma mulher que não se deixa abalar pelas circunstâncias. Deus está te levantando como uma mulher que visualiza o futuro, mesmo quando as coisas dizem ao contrário. Sabe de uma coisa? Mulheres, abra suas mãos onde você está agora. Deus, neste momento nós quebramos toda a esterilidade na vida das mulheres. Nós cancelamos agora toda a esterilidade nas emoções, nos sonhos, na visão de futuro. Nós declaramos agora vida, nós declaramos agora visão espiritual. Nós declaramos a certeza de Deus. Em nome de Jesus, você é valente guerreira. E nada pode quebrar isso na sua vida. Homens, vocês são valentes guerreiros. Vocês não são passivos. Vocês não são acuados. Vocês não são quietos. Vocês tomam a posição de sacerdócio. Eu quero dar um testemunho muito legal. Eu e a Paula, a gente fez uma loucura Teve o culto da honra agora, né, nesse domingo. E eu sei que muitas pessoas têm medo de falar de dinheiro, mas eu não tenho. Até porque eu não vou... Essa palavra não tem nada a ver com dinheiro e eu não vou fazer apelo por dinheiro. Mas eu e a Paula, a gente está vivendo numa situação financeira, né, onde a nossa vida está assim, ó. Tipo assim, tudo que entra, sai, né? Mas nem tudo que sai entra, né? A gente sempre brinca disso. Eu, o Filt, a gente sempre faz essa piada. Mas a gente está nessa fase. E daí teve o culto da honra, né? Que era um culto onde era para você trazer uma oferta para o Senhor, né? De gratidão, de honra. E eu falei assim para Paula, amor, eu tenho pregado algo que a gente já tem vivido, mas assim, a gente tem que ir um pouco além. Daí, eu vou contar esse testemunho aqui, depois eu converso com ela, mas acho que não tem problema não. E daí eu falei assim para ela, amor, a gente vai honrar a Deus por aquilo que Ele tem feito pela nossa vida. E daí ela falou, legal, amém. Daí eu falei assim, então, você já pensou na oferta que a gente vai dar? Daí ela falou, não, ela estava super estressada, estava resolvendo um monte de coisa. Daí eu falei assim, então, eu pensei. Daí ela falou, e quanto que você quer dar? Eu falei, quero dar 3 mil reais. Daí ela falou assim, tá, eu não estou sentindo nada. Tipo assim, Deus não falou comigo. Deus não falou comigo sobre isso. Daí eu falei assim, ó, amor, mas daí ela virou e falou assim, ó, Deus não falou nada comigo, eu não estou certa, mas eu estou estressada, estou fazendo um monte de coisa, e eu confio naquilo que... Você tem certeza, você está sentindo isso, você tem certeza que é para fazer? Eu falei assim, amor, não tem a ver com... Deus não me falou para fazer isso. Tem a ver com algo que eu quero fazer para Deus, e não para a gente se provar, mas eu quero fazer em gratidão, em honra, e eu creio, isso é viver por fé. E, gente, a gente deu. Só que só para você entender uma coisa, isso está longe de ser a nossa sobra, daquilo que sobra no mês. Porque, na verdade, a gente nem tem sobra, tá? Isso seria uma grande parte do meu salário e eu estaria ferrado. E eu dei. Isso no culto da honra de manhã, eu dei aqui no culto de capoeiras. Gente, no culto da noite, uma pessoa veio e falou, pastor, eu quero honrar a sua vida. E eu não vou falar quanto que essa pessoa entregou para mim, né? Uma das ofertas, porque não foi a única que eu recebi. E, gente, quando a gente saiu do culto de noite, eu falei assim, né? Eu virei para Paula e a gente estava assim, tão agradecido, tão honrando a Deus, mas foi algo assim tão tremendo, né? Depois até o Andrei me mandou uma mensagem e falou assim, pastor, tem alguém aqui querendo te dar uma oferta, mas não quis se identificar. Eu falei, meu Deus do céu, não para o negócio, né? E a gente não tinha falado que a gente tinha feito isso. Mas sabe, queridos, existe algo sobre você escolher viver por fé que é diferente de você ser empurrado por viver por fé. Ninguém aqui chega no hospital e fala assim, doutor, me vê um câncer. Enfermeira, será que você pode me receitar uma apendicite?
Ô doutor, ô psicólogo, será que você me veio uma síndrome do pânico, uma depressão? Será que alguém aqui liga para o presidente e fala assim, ô presidente, o que você acha se a gente fizesse esse ano uma crise econômica no país? Por quê? Porque eu estou querendo viver por fé. Estou precisando viver por fé. Ninguém aqui pede para viver por fé. A própria vida nos proporciona situações de fé, aonde você não espera. Um ente querido seu morre sem você esperar. Algo trágico acontece na sua vida e você precisa começar a exercitar fé. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe um lugar onde você não precisa esperar que as coisas aconteçam para que você viva por fé. Existe um lugar onde você pode se colocar num lugar de viver por fé. E isso muda tudo. Você se empurrar para este lugar fala sobre você conscientemente escolher viver por fé. Quero chamar a Isnélia aqui. Ela vai contar por fé. Vem aí, Isnélia. A gente não combinou. Mas a Isnélia vai contar um pouquinho sobre o que aconteceu em Brumadinho. 5 minutos, hein? Olha ali o relógio. Orem por mim. Gente, então, como vocês sabem, né, a gente esteve lá em Brumadinho e realmente foi incrível a experiência, porque nós precisamos exercitar isso. Fé total. Para quem não sabe, eu trabalhei lá em Brumadinho antes de vir para cá. Eu trabalhava justamente na empresa que teve o acidente e morei lá também por quase 2 anos. Então, para mim, estar envolvida nessa missão era muito desafiador. Eu estava também muito abalada e quando nós chegamos lá na cidade, o clima realmente era de luto. Mas o tempo todo eu escutava de Deus, né? Tipo, Isnélia, lembra de Esther? E o que Mardoqueu falou para Esther? Ela também estava numa situação totalmente desafiadora, mas Mardoqueu falou, quem sabe não foi para um tempo como esse, que eu te preparei, né? Que eu te chamei para ser rainha. E Deus me falava sobre isso. E quando eu fui para a missão, né, junto com o pessoal, eu realmente não sabia como as coisas seriam, mas Deus ele me falava sobre nós sermos exatamente a expressão de Jesus na terra. Porque assim foi com Jesus. Jesus, quando ele veio aqui, foi o que a gente cantou, ele não foi para fazer uma missão simplesmente porque existia uma demanda. Ele veio para ser a exata expressão do Pai. Então, havia um barulho, correto? Tinha um acidente, tinham pessoas desaparecidas, tinham muitas mortes. E pessoas, assim, gente, do mundo inteiro. Até a gente viu lá, um rapaz da China estava lá para socorrer, para ajudar as pessoas. Mas qual era a voz do céu? Qual era o que Deus estava visualizando sobre aquela situação? E é isso que toda a equipe precisou escutar. A gente não conseguiu ir de bate-pronto, né, pastor? A princípio, a gente iria também para levar recursos e infraestrutura, mas ao passar dos dias o cenário mudou e isso nos forjou mais fé ainda e maior dependência. E foi exatamente esse lugar que nos levou a escutar a voz e não o barulho. Então a missão ela foi super dinâmica, mas também nos levou a corações que nós não imaginávamos, a um quebrantamento que nós não imaginávamos e a revelar Jesus na morte. O que é revelar Jesus na morte? É revelar vida e ressurreição. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Que esse não é um chamado só para a Isnélia, esse é um chamado para a igreja. O bastão foi nos passado para que a gente revele a face de Deus na terra, para que a gente seja a resposta do amor na terra. Então, quem sabe, não foi para um tempo como esse que você está aqui hoje e está escutando essa palavra. Amém? Obrigado. Amém. Uma pastora já essa mulher, né? Chega aqui e já arrasa tudo. Amém. Mas dentro disso que a Isnélia falou, nós estamos continuando o projeto que nós fizemos em Brumadinho, né? Não sei se você estava no culto alguns sábados atrás. Acho que já faz o quê? Uns 3 meses atrás, mais ou menos, né? E a gente fez uma oferta para Brumadinho. Você levantou uma oferta para Brumadinho. E uma das coisas que a gente vai estar fazendo lá é construir uma igreja e construir uma casa para uma senhora, né? A dona Isabel. E o projeto do Construid vai estar nos ajudando, né? A construir essa casa, né? Um pessoal de São Paulo, Bruno, e a gente vai estar junto com eles. E eu gostaria de saber aqui se tem algum homem, algum menino que tem habilidades com construção, se você sabe, né? Se você gosta e tal. Tem alguém aqui assim que tem alguma habilidade com construção ou de pintura ou que alguém? Joe? Sim, amém. Joe, fica de pé então. Joe, Vitor. Mas fica de pé, Joe, você levanta a mão primeiro. Gente, a gente vai levantar uma oferta para
enviar o Joe para Brumadinho. Amém? Para ele ajudar a gente a construir essa casa da Dona Isabel. Né? O pessoal vai estar lá quando, Luiz? Dia 17 a 25 de maio. Então se prepare para a semana que vem. Semana que vem nós vamos aqui no culto levantar uma oferta para que a gente possa enviar o Joe. Amém? Nós vamos pagar a passagem dele, né, os custos para ele ir para lá e ajudar nessa construção. O valor para a gente construir a casa já está fechado, mas a gente precisa de trabalhadores e a gente quer muito enviar. Na verdade, o time de trabalhadores já está fechado, mas a gente queria muito enviar alguém aqui do GV, né, para ir para lá. Nós queremos que essa é uma missão nossa, é algo que nós começamos, né, e a gente vai te enviar, Joe, tá bom? Vamos ter que dar férias pro Joe aí, viu, Rafa? Vamos ter que dar férias pro Joe. Amém, gente. Mas viver por fé tem a ver com isso. Tem a ver com decisão, tem a ver com escolha, tem a ver com não você compreender, mas com você ter ação, você agir, você fazer, você obedecer a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, quando você entende a graça de Deus, a obediência ela já não é mais uma obrigação, a obediência ela é uma escolha. A obediência ela é um resultado de uma vida de entendimento com Deus. Agora, quando você não obedece a Deus, quando você vive em Cristo, mas você não obedece a Ele, porque, entenda uma coisa, Jesus ele nunca vai te impor a vivência na palavra, mas Ele deseja que você viva os seus preceitos, que você viva os seus princípios. Então, obedecer é parte do nosso entendimento do amor de Cristo. Obedecer é um resultado da nossa identificação com Cristo. Então, eu quero dar um exemplo para vocês. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu tive uma experiência com Jesus que mudou a minha vida. Eu lembro até hoje, eu estava num acampamento e eu nasci na igreja. Meus pais são pastores, meus avós são pastores. Desde que eu nasci, eu já estava nesse ambiente. E aos 7 anos de idade, eu fui para um acampamento. E nesse acampamento, eu fui extremamente transformado. Fui pego pelo Espírito Santo. Eu fiquei chorando compulsivamente durante 1 hora. E eu me lembro muito desse dia como se fosse hoje muito vivo. Na verdade, isso veio à minha memória hoje, quando eu estava adorando aqui. E eu me lembro num outro momento também, com 12 anos de idade, quando... Na verdade, eu tive minha primeira decepção amorosa, né? Eu amava uma menina de paixão, e daí eu me declarei para ela, entreguei até rosas, e ela me rejeitou. E eu fiquei muito mal, nossa, fiquei péssimo. E durou, né, um tempinho ali, e eu lembro que no final dessa decepção, eu fui me apegando muito a Deus, muito à presença de Deus. Eu voltei a esse lugar seguro que eu tinha encontrado aos 7 anos de idade, né? E eu me lembro que aos 15 anos de idade, foi um tempo muito turbulento na minha vida também, e outros momentos, né, não só esse, mas que eu tinha um amigo. E esse amigo ele ia na igreja junto comigo, a gente sempre fazia tudo junto e tal, a gente era melhores amigos. Mas eu me lembro que esse meu amigo, ele começou a escolher a fazer outras coisas que não condiziam com uma vida que eu gostaria de ter para mim. E ele começou a ter práticas, começou a ir por um caminho, e eu comecei a seguir ele nesse caminho, mas logo eu percebi que isso não era aquilo que eu queria viver, né? Não condizia com a minha vida em Cristo Jesus. E eu lembro que foi muito difícil a quebra desse relacionamento, porque foi mais uma marca também eu me senti muito sozinho, né? Me senti muito abandonado, assim, não é nem abandonado, eu tinha um sentimento assim de, eu não acredito que ele está fazendo isso com a vida dele, sabe? E eu lembro que essas marcas na minha vida, eu sempre tive muito isso, eu sempre fui uma pessoa muito individual, muito na minha, só que essas coisas na minha vida, como outras situações que eu não vou citar aqui, marcaram a minha vida com relação a pessoas, com relação ao amor por vidas, ao amor por pessoas, entende? Que não conseguia... que eu não conseguia convencer, que eu não conseguia trazer para aquilo que eu estava vivendo. E ao longo da minha caminhada com Cristo, eu fui entendendo isso, que na verdade não tinha a ver comigo, não tinha a ver com eu tentando mudar a cabeça dessas pessoas, mas tinha a ver com o Espírito de Deus falando para essas pessoas, encontrando essas pessoas. E sabe, queridos, uma das coisas que eu tenho entendido até hoje, o que me segurou todos esses anos,
a estar aqui hoje falando com vocês, a estar casado com minha esposa, tendo filhos, a viver a vida que eu estou vivendo hoje, é eu ter tido experiência real com Jesus. É eu ter conhecido a Jesus profundamente. Você saber que ninguém pode te segurar? Não existe nenhuma amizade que vai te segurar na igreja. Não existe nenhuma pessoa que pode te segurar aqui nesse banco onde você está. Não existe nada que eu possa fazer de visitar, levar um bolo na tua casa, fazer uma serenata para você. Nada que eu como pastor possa fazer. Acredite, eu já fiz isso por muitos. E a grande maioria hoje não está aqui mais. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver com espírito. Tem a ver com escolha. Tem a ver com decisão de obedecer a Deus. E foi isso que Gideão fez. Gideão, ele pediu um sinal. E quando Deus trouxe esse sinal para Gideão, ele falou, certamente esse é um anjo de Yahvé. E grande temor veio sobre Gideão. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Esses são dias muito difíceis que nós estamos vivendo, dias de muita pressão. Só que dias de pressão, elas produzem grande presença. Grande pressão produz transformação. Um anel de ouro só pode se tornar um anel de ouro com diamantes quando ele passa pelo fogo, altas temperaturas, né? Os materiais mais finos, eles precisam passar por transformação. Então não se engane, momentos de prensa, momentos de dificuldade, momentos de calamidade, momentos de falta de entendimento e de lógica natural, são momentos que proporcionarão você a ter encontros reais com Cristo. Encontros que serão marcados pela presença de Jesus por ninguém mais. Não é homem, não é igreja, não tem a ver com pessoas, não tem a ver com atos de amor que outras pessoas vão fazer por você. Tem a ver com Jesus, tem a ver com a palavra, tem a ver com o evangelho, tem a ver com o amor de Cristo sendo imprimido dentro de você, tem a ver com você entender essa lei, tem a ver com você viver essa palavra, tem a ver com você gostar tanto, você ser tão tocado, ser tão cheio da presença do Espírito Santo que a escolha pela santidade, pela pureza, não é difícil. É uma consequência de uma paixão, de uma sede e de uma fome pela palavra de Deus. Uma fome, uma sede pela presença do Espírito Santo. Você está tão apaixonado que não tem como você não viver por fé. Foi por isso que eu falei, amor, é um culto da honra. Como que a gente não vai honrar a Deus? Como que eu não vou honrar a Deus com o que nós temos? Como que eu não vou honrar? Eu me nego a não honrar. Eu me nego a não fazer o máximo, na verdade, fazer o que eu não posso fazer. Entendendo que não sou eu. Eu sei que não sou eu. Gente, em outros tempos eu nunca falaria isso aqui, porque eu acharia isso fanatismo total. E eu não aconselho você a fazer se você não tem entendimento. Porque viver pela fé não adianta se você está copiando alguém. A cópia de... Deixa eu te falar uma coisa. Não viva por experiências de outras pessoas. Muitos chegam a Deus, vivem anos e saem. Vêm e vão, vêm e vão. Sabe por quê? Porque vivem pela experiência de outras pessoas. Nossa, aquilo que o pastor falou, meu... Beleza, vai nessa, vai nessa. Vai nessa que você vai ver onde que você vai chegar. Você vai chegar num momento onde você vai estar dentro da igreja e você vai falar assim, tá, por que eu estou aqui? Tipo assim, o que eu estou fazendo nesse lugar? Não preciso estar nesse lugar. Não é real? Se você não encontrar Cristo, nunca será real o que você está vivendo aqui. E foi por isso que Gideão pediu um sinal. Queridos, momentos de calamidade e falta de entendimento, falta de lógica, momentos de dificuldade, são momentos, sabe do que, Kempa? Deus me dá um sinal. Eu preciso de um sinal. É um sinal que tudo vai dar certo? Não, porque não foi esse sinal que Deus deu para Gideão não, tá? Deus não deu um sinal de vai dar tudo certo. O sinal que a gente quer é o quê? Vai dar tudo certo. Quantos aqui já pediram o sinal de Deus? Não precisa levantar a mão. Olha, Deus, eu quero muito aquela gatinha. Se ela passar por mim e tocar no meu ombro direito, isso vai ser um sinal. Quantos aqui já não fizeram isso? Quantos aqui já não pensaram? Eu não estou falando sobre você usar o Espírito Santo como um amuleto.
Eu não estou falando sobre você usar o Espírito de Deus como uma força impessoal. Eu estou falando sobre um relacionamento onde face a face com Deus, quando Deus aparecer para você, quando Jesus aparecer para você, você fala assim: eu quero ver se você é real mesmo, Jesus. Foi isso que Gideão fez. Porque quando ele percebeu que o anjo do Senhor e a voz que estava falando com ele era uma voz que vinha do céu, ele falou: meu Deus, ferrou, eu vou morrer. Porque naquela época, todas as pessoas que viam a Deus morriam. Essa era a fama que tinha com os sacerdotes. Então, o medo de Gideão era esse: ferrou. Tipo assim, ele fala: Yahvé, não sei o que das quantas, ferrou. Porque ele achou que ele ia morrer. Só que daí o anjo do Senhor vira para ele e fala assim: não tenha medo, você não vai morrer. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O momento que você está passando hoje na sua vida é propício para isso. Não perca a pressão. Querido, não perca o momento de pressão. Muitos no momento de pressão, sabe o que estão fazendo? Estão cedendo. Olha para o lado, olha para trás, olha para trás, olha para trás. Você sabia que tem gente que tem a ousadia de dizer que isso daqui é um culto para criança? Tem gente que fala assim: não, eu não vou lá no GV porque é muito infantil. Me desculpa, eu não sei de onde que a gente... Me fala o que está infantil aqui que a gente muda. É aquelas luzinhas lá naquele cacto? Tira, na semana que vem não tem mais. É o cafezinho? Não tem mais. Eu não entendo. Eu não entendo alguém que vira e diz que isso é uma palavra rasa. Para mim isso daqui é uma palavra chata. Se eu estivesse no seu lugar... Tinha uma época que eu pregava, todo mundo aqui sabe, que minha palavra era só coisa engraçada. Eu só fazia analogia, porque eu queria agradar as pessoas com aquilo que eu falava. Hoje eu prego o evangelho, aquilo que eu estou vivendo. Eu não entendo como que as pessoas dizem que isso é raso. Por quê? Porque não entendem. Sabe por quê? Porque nos últimos dias, aqueles que acham que entendem terão coceira no ouvido. Entendeu? O evangelho será pregado e aquilo vai entrar e vai falar: entendeu? Vai soar meio azedo. Porque não tem a revelação da palavra. Querido, não esteja na igreja por conveniência. Não esteja na igreja por um clube social. Você não está aqui por um clube social. Se você está aqui por um clube social, sinto muito. Mas depois de alguns anos você vai olhar e vai falar assim: não é real. Por que não é real? Porque você não teve um encontro com Cristo. Eu falei no início dessa palavra, e eu creio, Lucas, quando vocês estavam aqui, depois no final eu quero orar. Deus me falou para orar por algumas pessoas. Eu creio que esses vão ser tempos de visitação do Espírito. Nós estamos assim na porta, sabe? Vai começar a acontecer nos próximos cultos de sábado no GV. Nós vamos ter tempos de visitação do Espírito. Grave que eu estou falando. Vai ser tempo de grande derramamento da presença, curas, milagres, pessoas sendo tocadas, muito, muito, muito. Não tem a ver com vaidade, não tem a ver com comparação, não tem a ver com show. Tem a ver com uma fome e um desejo por sinal. Deus, eu quero um sinal. Eu preciso de um sinal. Me mostra a realidade da tua face, Jesus. Me mostra a realidade de quem tu és. E quando isso acontecer, o temor vem, entendeu? Quando você vê a face, quando você entende com quem você está falando, quando você entende com quem que você está se relacionando, não é uma religião, não é um bonequinho, entendeu? Não é qualquer pessoa. É Cristo. Quando você entende isso, é um temor, é uma presença, é um frio na espinha, mas não é aquele frio na espinha de emoção, não é aquele frio na espinha com vontade de fazer xixi, sabe? É um frio na espinha por causa da presença, por causa do peso da presença. Eu tenho pouquíssimo tempo, mas eu quero que você vá comigo em Filipenses. E eu vou finalizar. Filipenses capítulo 2. Rick, pode vir? Capítulo 2, versículo 1. Portanto, se estarmos em Cristo, tem algum poder... Portanto, por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma
profunda fraternidade e compaixão. Putz, gente, eu não sei se vocês estão entendendo a mensagem aqui. Presta atenção. Gente, vamos fazer interpretação de texto comigo. Foca, foca, foca. Isso é muito importante. Foca agora, foca. No seu lugar agora, fala assim: Espírito Santo, me ajuda a focar. Espírito Santo, me ajuda a compreender isso que eu vou ler agora. Faz isso, faz isso. Põe as mãos nos seus olhos e fala: Deus, abre minha visão espiritual. Esse versículo é muito profundo. Deus, abre minha visão espiritual. Amém, vamos ler juntos ali. Portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação, com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros do universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não fui inútil, que corri e trabalhei. Contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta, juntamente com o sacrifício e o serviço provenientes da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. E pelo mesmo motivo, alegrai-vos e acompanhai-me nesse júbilo. Amém, até aqui. Não, vamos mais um pouquinho. Tenho esperança no Senhor Jesus, de que em breve vos poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas, pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele por vosso bem-estar. Por quê? Porquanto todos procuram cuidar apenas dos seus próprios interesses, e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Entretanto, sabeis que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo na ministração do Evangelho como um filho cooperando com seu pai. Até aqui. Gente, esse texto é lindo. Principalmente quando você entende o que o Espírito Santo está comunicando.
Em primeiro lugar, a obediência não tem a ver com você achar certo ou errado. A obediência não tem a ver com você, eu sinto que eu devo fazer isso. A obediência não tem a ver com você achar que é o momento ou não é. A obediência tem a ver com você aceitar e obedecer. Um princípio muito básico, um fundamento das nossas vidas cristãs. Sabe, queridos, o que eu vejo nessa sala? Uma sala cheia de potencial, de jovens, de homens e de mulheres, que tem tudo para ser como Gideão, para libertar um povo, para ter um futuro glorioso onde os seus inimigos serão vencidos, na sua própria vida e na vida da comunidade ao seu redor. O que eu enxergo em você é um potencial de homens e mulheres que não se envergonham do Evangelho, que não se envergonham de Cristo, mas que escolhem viver a vida de Cristo. Mas sabe, queridos, por que as pessoas não têm sido tão transformadas? Por que ainda parece que não está acontecendo? E quando eu penso nisso, a única coisa que me vem à cabeça é que muitos amam a mensagem, muitos amam a Cristo, mas poucos obedecem. Poucos vivem pela fé. Poucos vivem no desconhecido. Viver o desconhecido nunca foi fácil e nunca será fácil. Obedecer não significa que vai ser fácil. Obedecer não significa que você vai compreender todas as coisas. Obedecer a Cristo fala simplesmente sobre você se entregar a Ele. Fala sobre você dar tudo que você tem e não reter, sabe? Fala sobre você sair desse casco de tartaruga. Fala sobre você sair dessa zona de conforto. Sabe, queridos, o que... Muito simples, resumindo tudo isso que eu falei. O que eu tenho entendido. O que nos segura. Se o que nos segura é a nossa experiência com Cristo, conhecer a Cristo, aquilo que vai segurar as pessoas é isso também. E sabe algo que eu tenho orado para Deus? Todos os dias eu orei isso hoje aqui. Quando a gente estava louvando, eu falei: Deus, me ajuda a exercer o meu ministério. Não para que as pessoas fiquem... Eu não quero que as pessoas fiquem insatisfeitas. Eu não quero que as pessoas olhem e falem: nossa, eu estou muito... Sabe, eu não quero mais tapas nas minhas costas, dizendo: pastor, estou com você. Eu não quero mais pessoas chegando e falando: nossa, pastor, que legal isso. Eu não quero mais pessoas dizendo: eu compro essa ideia, eu estou junto. Eu não quero isso. A única coisa que eu quero, que é o que eu entendi, são pessoas que entendem em Cristo. O meu ministério tem que ser sobre levar pessoas a conhecer Cristo. Se eu não estou levando elas a conhecer Cristo, o que eu estou fazendo? E você deveria se perguntar a mesma coisa. Ah, pastor, mas eu creio que nem todo mundo vai ter ministério dentro da igreja. Se você pensa assim, você tem uma visão muito pequena. Todos nós sabemos que igreja não tem a ver com um prédio. Igreja não tem a ver com um lugar. Não tem. Mas a igreja é um canal para que o reino de Deus seja estendido. E se você acha que o reino de Deus vai acontecer no seu local de trabalho, deixa eu te falar uma coisa. Isso é parte. Mas a beleza está no corpo de Cristo. A beleza está na noiva.
Deixa eu falar uma coisa. Quando você vai num casamento, eu vi isso ontem e hoje também, 2 casamentos no final de semana. A beleza está no quê? Na decoração? Não. Você vai lá para ver o quê? Você vai lá para ver a noiva e o noivo. Você vai lá para ter a visão da noiva. Você precisa entender uma coisa. Se você move mundos e fundos, bandeiras e statements, declarações, se você move redes sociais em prol do reino, mas você não vive como noiva, você não entende o que é a noiva, sinto muito, você precisa entender um pouco mais. E a noiva não fala sobre você fazer pessoas satisfeitas. A noiva fala sobre você levar pessoas a entenderem quem o noivo é. É assim que nós seremos uma noiva sem manchas, sem rugas, sem máculas, entende? Não, as pessoas aqui, elas precisam entender, elas precisam ter experiência com Jesus. Então hoje eu quero orar. Queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. Os músicos podem ficar onde vocês estão, só o teclado basta. Eu só vou orar hoje, a gente já vai terminar. A primeira coisa que eu quero orar hoje são por aqueles que não têm obedecido. Não têm obedecido. Você tem ouvido o Espírito falar. Você tem a palavra, você tem o conhecimento da palavra. Mas você tem escolhido um lugar de conforto. Não sei qual é a sua desculpa. Nós temos aqui pessoas casadas, pessoas que vão se casar, pessoas solteiras, pessoas mais novas, pessoas mais velhas. Todo mundo aqui nessa sala tem uma desculpa. Ah, não, mas é porque eu ainda não sou casado. Ah, não, é porque eu sempre procurei e nunca casei. Ah, não, é porque eu acabei de casar, está muito recente. Preciso de um tempo sabático. Ah, não, é porque eu vou casar. Ah, não, é porque isso, porque aquilo. Ah, não, é porque eu vou entrar na faculdade. Ah, não, é porque eu já estou na faculdade, tenho trabalho para entregar. Ah, não, é porque eu agora estou no meu trabalho. Sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa para você não obedecer. Não obedecer. A escolha da obediência é simples. A questão é, Deus está levantando um exército de homens e mulheres que entendem o valor da pressão, que entendem o valor da dificuldade e da calamidade, para conhecerem um Deus real, um Deus que traz vitória. Mas a pergunta é, quem aqui vai obedecer esse chamado? Entendeu? Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus, eis-me aqui para fazer o que tu queres. Deus, eis-me aqui para seguir. Para te seguir, para ser usado por ti. Gideão não se achava capaz. Gideão não achava que Deus era real, ele pede um encontro. Gideão tem um encontro. Logo após isso, Gideão vai para a batalha. E como que ele foi para a batalha? Com a força que ele tinha. A força que ele tinha era uma fraqueza, não era força. O anjo diz para ele, vai com a força que você tem. Só que a força que ele tinha era de um esqueleto. Mas ele foi mesmo assim. Por quê? Porque não é na nossa força que as coisas acontecem. Quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é justamente dessa forma que Deus vai te escolher. Não coloque uma desculpa para não obedecer, porque você não se sente capacitado, porque você não sente que é o tempo, porque você acha que não é a hora. A obediência não tem hora. A obediência requer entendimento. Então eu quero, todo mundo de olho fechado aqui, tá? E eu quero que você seja muito sincero, sem julgamentos. Não estamos aqui para julgar ninguém. E por isso que eu não vou chamar aqui ninguém na frente, mas eu queria que você levantasse a sua mão no seu lugar. Se você sente que você não tem obedecido ao chamado de Deus, seja lá qual for para a tua vida, eu quero que você levante sua mão onde você está agora, rapidinho, no seu lugar. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Muitas mãos, obrigado, obrigado. Mantenha sua mão levantada. Deus, agora neste momento, sobre cada uma dessas pessoas que levantou a sua mão,
Eu oro nesses dias, Espírito de Deus, um encontro divino, a necessidade de um sinal. Deus, eu oro agora por um sinal. Deus, assim como eu me lembro da minha experiência com 7 anos de idade. Deus, eu oro por encontros no nosso quarto, encontros no ônibus. Deus, eu oro por encontros na igreja, onde nós seremos tomados pela presença do Espírito. Deus, eu oro por um batismo fresco no Espírito Santo. Eu oro por sonhos, eu oro por visões. Eu oro a realidade do céu, a realidade de Jesus. Eu oro o teu amor, a tua paz, a paz que ultrapassa todo o entendimento. Deus, eu oro agora por encontros tão reais com a tua presença, tão reais que será impossível não obedecer a essa voz, por causa do temor, do temor, do temor. Oh! Aonde você está agora com a sua mão levantada, recebe essa presença. O Espírito Santo está vindo com grande presença. Aonde existe grande pressão, existe grande presença. Aonde existe grande dificuldade, falta de entendimento, dificuldade, o Senhor se revela, o poder de Deus se revela, a presença de Deus se revela. Deus agora revela a tua presença, revela a tua presença, revela a tua presença. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus. Amém. Pode abaixar sua mão. Eu quero orar agora por todas as pessoas que estão envolvidas no louvor. Se você faz parte do ministério do louvor, eu quero que você fique de pé no seu lugar agora. As pessoas que estão do lado, queria que você colocasse a mão sobre essas pessoas que estão próximos de você. Nós vamos orar agora por uma dispensação de revelação. Não será a sua voz, não será o seu instrumento, não será a sua habilidade natural. Vai ser o encontro, vai ser o sinal. Você vai ser cheio. Eu oro agora, Deus, eu profetizo por dias na vida de cada uma dessas pessoas, desses homens e dessas mulheres. Dias de encontros, dias de visitação, no secreto, no secreto, no secreto. Vocês conhecerão no secreto. Vocês conhecerão no secreto as melodias celestiais, os acordes celestiais. No secreto. Deus, nós não oramos, nós não pedimos por dificuldades, nós não pedimos por calamidades, mas agora sobre a vida de cada pessoa do louvor, nós oramos agora que na pressão, Deus, que na pressão eles sejam forjados. Deus, forjados. Nós oramos por mais preciosidade do céu, nas artes, na música, no canto. Uma expressão de louvor que ultrapassa as paredes, que ultrapassa o som natural. Deus, grande presença. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Eu queria pedir para todos os líderes de grupos pequenos para ficarem de pé no seu lugar. E todos os auxiliares de grupos pequenos também que estão sendo estabelecidos. Os novos líderes de grupos pequenos e os auxiliares também que estão sendo estabelecidos. Fica de pé no seu lugar. Amém. Abre a sua mão onde você está. Eu estou orando agora por você. Eu vou falar, mas eu estou orando. Nesses próximos dias, vocês experimentarão vinho novo. Nesses próximos dias, como a viúva de Serepta, eu ouço essa palavra para muitos de vocês aqui. Como a viúva de Serepta, Deus está falando, me entrega o que você tem. Me entrega o que você tem. Como a viúva de Serepta, eu não quero te forçar a fazer isso. Não quero te forçar a fazer isso, mas alguns de vocês, Deus está pedindo,
para que você se arrisque a viver por fé. O que isso significa para você eu não sei. Mas Deus ele está pedindo um lugar mais profundo. É um lugar um pouquinho mais profundo de onde você já esteve. Deus, agora nós oramos para que toda a pressão seja aliviada do ombro. Deus, para que todo o peso espiritual que eles têm sentido. Deus, para que todas as dificuldades que têm muitas vezes sido colocadas sobre cada um deles e tem sido overwhelming, tem sido que eles não têm conseguido suportar, eles não têm conseguido lidar com essas notícias. Deus, agora nós oramos que no lugar secreto, no lugar da prensa, está tudo bem pedir sinais, está tudo bem duvidar para ver a tua face. Deus, a nossa dúvida não é se o Senhor é real. Muitas vezes nós sabemos que a nossa dúvida é se realmente nós somos aptos, se nós somos chamados, se nós realmente conseguimos suportar a pressão daquilo que está nos sendo proposto. Mas Deus, nós sabemos que não se trata de nós, não se trata do que nós temos em nossas mãos, mas se trata do que o teu Espírito faz quando nós nos disponibilizamos para sermos canais. Deus, agora eu oro sobre a identidade de cada uma dessas pessoas. Eu oro que eles não serão afetados pela crítica das pessoas, eles não serão afetados pela insatisfação das pessoas, eles não serão afetados pela tentativa de agradar a outros, eles não serão líderes que tentarão fazer de tudo para manter um número ou para conquistar isso ou aquilo, mas que o trabalho deles, a obediência deles, que o serviço deles, que o compromisso deles com a casa tem mais a ver com a testificação da realidade da tua presença. Deus, eu oro por dias de realidade. Dias de realidade. Existe mais do Senhor, existe mais do Senhor, mais. Se preparem para ter encontros. Se preparem para ter encontros com a presença como você nunca teve antes. Se prepare para viver por fé como você nunca viveu antes. Dias maiores, dias melhores, dias mais ensolarados. Não é isso que te motiva, mas esses dias chegarão. Dias de mais glória. A Bíblia nos ensina que o nosso sofrimento leve e momentâneo produzirá uma glória ainda maior. O que eu oro sobre vocês é glória ainda maior. Vocês vão experimentar glória muito maior do que vocês já experimentaram em toda a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir para que todos nós ficássemos de pé no nosso lugar.